Bem, minha gente, nós vamos falar agora sobre a compreensão adventista de pecados colocados sobre Satanás, na doutrina que fala sobre o bode emissário, a partir do livro Série Apologética, volume 3, da ICP Editora e do Instituto Cristão de Pesquisa, em que o comentarista ele cita o livro O Ritual do Santuário. Aqui no livro, Ritual do Santuário, lemos: quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representavam Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causadas. Página 168 e 314. O Ritual do Santuário, Casa Publicadora do Brasil, ou brasileira, agora não lembro. Vamos lá. O grande conflito, na página 421, diz o quê? O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar mesmo, a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás, para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Então a gente observa aqui que Satanás ele é um tipo de... o bode emissário, ele é um tipo de Satanás, e que vai chegar lá naquele dia, lá na frente, em que Satanás vai levar os pecados de todos os penitentes sobre si, É isso que vai estar dizendo. A Casa Publicadora Brasileira. Obrigado, Fernando. Agora eu entendi. Ele estava querendo ver o nome da editora para me ajudar. Obrigado, Fernando. Não, porque é bom ter as referências, para que ninguém fique dizendo que assim, é a opinião dele, ele chegou e começou a falar mal da religião dos outros. Eu estou fazendo citação da própria profetisa do grupo religioso, Lá atrás a gente pegou a pesquisa do dicionarista, O autor do dicionário fez a pesquisa e colocou lá. Aqui a gente está pegando um comentário, mas a gente está pegando a citação da obra, O Grande Conflito. É um livro bastante conhecido, vocês devem encontrar em algum lugar, em sebo, alguma coisa do tipo, E aí vocês podem conferir esse texto. Vamos para a resposta apologética. Em Levítico 16, versículos de 1 a 5, eram apresentados dois bodes para expiação dos pecados. Satanás não é nossa oferta para o pecado. Foi Cristo e não Satanás quem carregou os nossos pecados. E aí ele faz citação de Isaías 53, comparando com Mateus 8, 16 a 17, João 1, versículo 29, 1 de Pedro 2, 24 e 1 de Pedro 3, 18. Não era só o bode expiatório que fazia expiação pelo pecado, eram os dois bodes. Levíticos 16, 10. Azazel
pode ser traduzido por afastamento, remoção ou emissário. Logo, colocar os pecados sobre o bode para Azazel seria para afastamento. O sentido tipológico da cerimônia do dia da expiação pode ser assim interpretado: que tendo a morte do primeiro bode efetuada a primeira redenção pelo pecado do povo, nisso representando Cristo. B, a maldição devida pelos pecados era removida para nunca mais alcançar de novo aqueles que os cometeram. Aceitar a explicação dos adventistas do sétimo dia sobre o bode emissário transferiria a obra de Cristo para o diabo. Ele seria um co-salvador, o que é uma perversão da obra redentora de Cristo na cruz. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 21, que fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. E Hebreus 10, 18: arrazoemos se não é assim. Os pecados dos crentes são lançados no santuário do céu e lá ficam. Os pecados do santuário celestial são transferidos depois para Cristo e tornam-se dele. Estes pecados de Cristo na sua segunda vinda são lançados sobre Satanás e ficam-lhe a pertencer. Quando Satanás for aniquilado, também os pecados o serão. Satanás, entretanto, não será aniquilado, mas castigado eternamente no lago de fogo, de acordo com Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10. Assuma a essência do plano de salvação dos adventistas do sétimo dia o Salvador não é Cristo, e sim Satanás. Esse ensino é outro evangelho, é a palavra do comentarista. Se os adventistas aceitam esse inclassificável ensino como sendo de fato o plano da salvação preparado por Deus, fica nítido o seu grande desvio doutrinário. É sem dúvida ensino herético próprio de uma seita. Daí onde vocês percebem que em 1957 houve um racha, em que um grupo de adventistas rompeu com essa doutrina e um outro grupo falou: não, a gente vai continuar com essa doutrina aqui. Pastor, mas e o nome desse que rachou, sem ser original? É adventista. Adventista sétimo dia. Aí o que acontece? A gente, lá na frente vai falar sobre outros tipos de adventista. Então curta a cena dos próximos capítulos. Até o próximo vídeo. Professor, mas daí adventistas eles estão denominados como são evangélicos também, não? Você está fazendo a mesma pergunta que já fizeram lá atrás, mas antes que você reaja dizendo que é porque você chegou agora, calma. Porque quando eu falo, o pessoal, não, mas é porque não sei o que. Então, aí o que acontece? Tem gente que entende que são seitas, tem gente que entende que não são seitas, só que de acordo com essas crenças, o grupo que defende essas crenças, sem medo de errar, são vistos como seitas. Os que romperam com essas crenças não são vistos como seitas. Mas não deve nenhum nome, então? Não, porque eles ainda acreditam no advento do sétimo dia. Tá ok? Não necessariamente como salvação, mas como obediência, como a gente tem o não matarás, não furtarás e assim por diante.